Pronto, estamos online. Vamos ver aqui. Pronto, estamos lá online. Você está no mudo, né? Eu vou trazer, eu já falei, enquanto não aparece gente aqui, eu vou falar. Eu vou trazer o Frederico, porque ele tem uma experiência super 10 em doença sistêmica. E, na verdade, a doença sistêmica não é muito diferente daquilo que a gente vê como terapeuta holística. Ver como um todo, ver como a gente fala, né? O corpo e a alma A gente estão sempre juntos, né? só não. A única diferença é que não é tudo inconsciente, tem a alma familiar, que às vezes desencadeia algo, às vezes repetidamente ou não, mas é muito simples, né? E como está fazendo essa série Constelando, daí eu pensei em fazer sobre saúde, porque hoje em dia todo mundo fala do tal Covid. Já ouviu falar dele? Você já ouviu falar? Eu nunca vi. Nunca ouvi falar do Covid, não aguento mais. Cara, até o Ricardo falou esse fim de semana, cara, não aguento mais essa palavra. Eu Eu não não sei, aguento mais esse assunto. será que pronuncia certo? É Covid? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Mas então a gente vai dando ao povo algumas sementes de compreensão sobre a vida. Saúde, né? Quem não quer ter saúde o tempo todo? Não é? Tem uma pessoinha aqui olhando, vamos ver quem é. Sobre a vida. Eu preciso abaixar isso aqui, senão fica. Saúde, né? Quem não quer ter saúde o tempo todo? É muito complicado, a gente vai ter que fazer uma mudança mental, estrutural, bem como Capricórnio manda agora nesse momento, mudar a estrutura mental todinha, porque todo mundo acredita que nós somos vulneráveis às doenças. A gente tem essa crença, né? A gente tem a crença e mantém a crença de que a doença é uma punição no inconsciente. Nossa, aquela pessoa ficou com determinada doença, outra pessoa também desencadeou não sei o que. Nossa, olha o que a gente tem que fazer. Olha a luta que a gente tem que travar contra a doença tal. Ah, eu sofro de alergia o ano inteiro. As pessoas estão acostumadas estruturalmente a acreditar que a doença é um defeito que a gente traz. E tem muita questão de religião também, você sabe? Eu escuto muita gente falar, não, é porque ou é culpa, né? Eu devo ter feito alguma coisa, ou eu estou pagando algo da minha família, ou é porque Deus quer, né? Então tem uma visão também de um criador, de uma fonte punitiva, ao invés de uma fonte de amor e equilíbrio e sanidade, né? Então, se a fonte é perfeita, ou Deus, né? Podemos chamar de Deus, ou a fonte é perfeito, é onipotente, é onipresente, é todo perfeito em termos de sanidade mental, física, espiritual, emocional. Como é que eu posso achar que esta fonte quer que eu manifeste uma imperfeição? E aí entra uma questão assim muito sutil
de jogar para Deus, de jogar para a fonte a responsabilidade que eu tenho sobre o meu ser total, e eu colocando essa responsabilidade fora em alguma coisa ou em Deus, eu não preciso fazer nenhuma movimentação de me olhar e mudar e Isso não procurar é causa. sutil. Eu não acho que é sutil, eu acho que é uma aberração, é gritante, quando a gente transforma Deus num saco de um receptáculo, né, daquilo que nós temos que fazer, nós temos que trilhar como seres humanos em evolução, nós estamos em evolução. Né? O nosso caminhar pertence a cada um de nós como um todo, mas a cada um de nós. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, por aquilo que eu crio, pelo aquilo que eu caminho, os steps que eu dou, né? Aquilo que eu modifico dentro de mim, principalmente. Né? E eu acho bem complicado isso, de você colocar nas mãos de Deus e no colo dele toda a sua vida e toda a responsabilidade de tudo. Eu acho bem complicado. Na verdade, eu acho que essa mudança estrutural em relação à doença, ela é uma mudança que vai abarcar todas as caixinhas que a gente tem dentro da cabeça da gente. Né? A mente olha a vida de uma forma errada, né? E a doença, vista de uma maneira sistêmica, ela é vista de uma maneira curativa. Ela aparece para despertar você de alguma coisa. Eu acho isso fantástico. Você recebe a doença, tem que aprender a receber a doença como uma forma de aviso. O teu corpo está te ajudando e não Exato. como forma de punição. E as pessoas veem como punição. E é tão legal porque você vê como é libertador, né? Seja na visão sistêmica, seja na visão holística, seja na visão da metafísica, né? O corpo ele expressa toda a nossa história, o tempo todo, desde que a gente nasce, né? E quando a gente fala a nossa história, ele expressa a nossa história pessoal, ele expressa a nossa história muito além disso, ancestral também, né? Então, quando você mostra um caminho que foi trilhado, vamos supor, ineficientemente ou equivocadamente, ele também mostra que eu posso fazer o caminho de volta para mim e que eu tenho o poder de reestruturar e de reorganizar de forma saudável. Não é só um caminho de ir, por exemplo, eu fiz isso que não foi legal e agora ferrou, não tem mais jeito. Não, tem. E mesmo que às vezes não tenha realmente, não há possibilidade de voltar para uma totalidade de 100%, eu posso voltar para muito mais qualidade, eu posso melhorar e muito a minha situação, né? Porque é claro que se eu cheguei no ponto de um câncer de mama em que eu tive que tirar a mama, é claro que eu não vou fazer ela crescer novamente, mas eu posso aprender, procurar na visão sistêmica da minha ancestralidade como aquilo se originou, modificar minha atitude interna, né, de crenças, valores, sentimentos, ver o padrão repetitivo da onde veio da minha família e evitar que isso se propague em outras partes do meu corpo, evitar que retorne e também conviver de uma forma muito mais saudável com esse meu corpo que agasalha a minha alma, né? Com certeza. E a constelação é engraçado, porque a constelação, na verdade, não existe bula, e não existe bula para nada, né? Só para os remédios que a gente compra na farmácia, porque eles ganham para isso. Existe bula, né? O processo, o caminhar individual depende de cada um, da visão de cada um, e na constelação a gente cura uma série de doenças que são sistêmicas dentro da alma familiar. A visão sistêmica significa isso. Dentro da alma familiar, o que é que está acontecendo? Ela normalmente tem a ver com exclusões ou com a falta de recebimento de amor, né, ou de dor que está sendo passado de geração para geração. E é muito interessante que você não consegue rotular uma única doença como padrão repetitivo disso, 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 disso. Não, cada um trabalha com um aspecto. Tipo, o fígado está muito relacionado ao pai, porque é uma expressão natural do patriarcado, né? A raiva, o impulso, né? Essa energia toda, ela é mais masculina do que feminina. A feminina, ela é mais contida, né? E o masculino, não. Isso não quer dizer que numa família não exista um desequilíbrio sistêmico que vá atingir, né, o pâncreas, o fígado e toda essa região
do corpo. Mas é muito interessante a gente olhar isso de uma nova maneira, olhar isso de um ponto de vista completamente diferente. Né? Por que é que a gente não aprende neste momento em que está tudo se reestruturando? Por que é que a gente não aprende a olhar a doença aqui, né, como uma abertura de consciência? O que é que ela está me trazendo? Por que que ela se manifestou? Olha como é difícil a gente entender isso, né? Eu acho incrível, é. A gente entra numa livraria, hoje em dia, poucos entram numa livraria, não é por causa da pandemia, não, é porque já estava assim há muito tempo, né? Você faz download, compra online, enfim. Mas aquelas livrarias antigas que a gente ia, né? Saraiva, Siciliano, que a gente entrava, né? No Brasil, né? E tomava um cafezinho, vamos ver os livros. Ai, que delícia. Tem nomes, é uma delícia mesmo. Você tem nomes ali que não tem sentido nenhum. Como venci determinada doença, a minha batalha sobre esta doença, né? A doença não se manifesta para que você brigue com ela, e ela não é uma coisa ruim. A doença se manifesta para que você se cure. É o corpo dizendo: escuta, olha para este lado, olha para isso daqui. Você não está vendo isso daqui direito, ou você não está vivendo ou expressando isso direito, né? Então, imagina como seria a gente ter o poder de transformar e dar às pessoas condição delas modificarem as caixinhas com esses códigos, né, já pré-montados de que a doença é algo muito ruim. Não, e é muito interessante, né, porque a doença, ela inclusive, ela mantém determinados padrões, né, como o da vítima, né, ela mantém determinados padrões, né, culturais. Ela é até um sistema de defesa, né? Ela é até um sistema de defesa. Aliás, eu acho que quando eu olho para mim, para a família, para os amigos, para os clientes, eu vejo a doença sendo usada mesmo muito como um sistema de defesa das pessoas, embora elas não tenham consciência disso. Quem ouve isso vai falar: imagina que eu vou querer ficar com isso, né? Mas mantém a gente numa zona segura, de conforto, onde a gente sabe lidar com aquilo. Né? É interessante porque você vê os movimentos de vida e morte o tempo todo na natureza, e a gente tem tanto medo quando alguma coisa se vai, porque depois a gente não sabe o que fazer, né? E a gente tem que pensar assim, bom, um sintoma, ele nada mais é que uma mensagem, né? O corpo está falando alguma coisa, o sistema está falando alguma coisa. Às vezes o corpo fala, às vezes o corpo grita. Quando a gente não faz nada, né? E deixa chegar num ponto crítico, aí o corpo está gritando já que a gente precisa mudar algum caminho, alguma atitude que a gente vem tomando e que não está sendo eficiente, né? Porque não tem certo e errado. Às vezes, num momento, uma coisa não é eficiente, no outro é, e vice-versa. Então, a gente também não tem que ficar tão apegado a certo e errado. Tem que ver o agora. Está funcionando? Ótimo. Não está funcionando? Vamos fazer ajustes, igual na mecânica de um carro, né? Você vai fazendo ajustes, né? Mas é difícil, né? As pessoas têm dificuldade mesmo num momento de extremo estresse, né? Numa crise, onde as pessoas estão tendo que se reajustar, se adequar a novos comportamentos, a uma pressão para que você consiga estar bem dentro de um momento e de uma situação onde nós não vivemos, ninguém viveu isso, nem da minha geração, nem da sua, e nem da do meu filho, e nem da de nenhum. Outro dia eu estava no carro com o meu neto, o menor tem 2 anos, e eu estacionei, eu estava com ele e a minha nora dentro do carro, e ele virou para mim e disse: põe a máscara, vovó, põe a máscara, mamãe, põe a máscara. Ele, 2 anos, está aprendendo de que a gente tem que sair e usar máscara. Olha que realidade mais maluca, né? Ele está crescendo vendo isso como se fosse normal. E não é normal. Não é normal. Então, imagina quanta coisa que a gente acha que é normal e não é normal. Não é normal. Acreditar que tudo é com dor não é normal. Acreditar que tudo é dessa maneira tão sofrida não é normal. Acreditar que as pessoas têm obrigação de saber, isso é uma complicação, né? Você tem obrigação de saber tudo. Como é que eu sei algo que eu não sei? Né? Eu tenho que ter informação, e o corpo e a doença é uma informação.
né? É uma informação óbvia, né? O destino está ali, o universo está ali, né? Soberanamente te dizendo, olha, tem algo aqui que não está funcionando bem. Seja o seu sentimento, seja a sua parte mental, a sua parte espiritual, não importa. E a gente deixa passar batido, a gente fica fazendo a leitura errada, tipo, vovó, usa máscara, né? Quer dizer, isso não é uma reação natural, ninguém vive usando máscara, é só a gente. Não vive mesmo. Você falou uma coisa legal da dor, porque até eu acho que, não sei, esse é o meu jeito de ver, né? Também como pessoa, não é só como terapeuta, como pessoa. Eu fui. A gente ao longo da vida vai lidando com as nossas dores e vai aprendendo a ler, né? O que que é dor, né? E eu sempre percebi que a dor estava sempre me chamando para uma coisa boa. Quer dizer, a dor, quando ela vinha para mim, ou quando ela vem, pode ser no corpo, né? Pode ser na cabeça, pode ser no coração, pode ser nos eventos fora do meu ser, mas ela está sempre me chamando para a vida. Ela é uma ponte, eu penso assim, que a dor ela é uma ponte entre a cura e a doença. Então, ela está me mostrando alguma coisa. O problema é que a gente vai ficando nessa vida material, no materialismo, só olhando para as coisas de fora, a gente vai ficando cego, a gente vai ficando surdo e vai ficando insensível para as coisas da alma. Então a gente não aprende a se ler. E os pais, hoje em dia, com tanta tecnologia, também não estão ensinando e estimulando as crianças a se lerem. Então, por exemplo, né, Cindy? Tá triste? Dá um iPad. Tá chorando? Tá irritado? Dá um joguinho. Ao invés de falar para a criança, ah, filho, você está irritado ou você está triste, já dá um nome, faz a pessoa compreender o que ela está sentindo. Vem cá, deixa eu te dar um abraço, conversa comigo, me fala o que está acontecendo. E a criança vai associando o que ela sente com o que está acontecendo internamente. Então, o problema, ou a dor, ou qualquer questão em que incomoda, ela é uma ponte, né? Entre a doença, ou que a gente pode chamar de desequilíbrio, que não precisa ser só uma doença de corpo, e a cura, ou seja, um resultado positivo, eficiente daquilo que está acontecendo. Então, a dor, na verdade, ela é só uma expressão. E aí ela é a voz da doença, porque a doença ela se manifesta, mas ela tem uma voz. E eu penso que a voz dela, assim, é a dor que está dizendo algo, e aí eu preciso aprender a ouvir o meu corpo, a minha cabecinha. É tão engraçado, as pessoas falam assim para mim, eu preciso de um floral para ansiedade. Eu falo, mas como é a sua ansiedade? Me fala, por exemplo, como assim? Fala, como é que ela é no corpo? Aonde você... Não sei. Falei, então vamos ver agora. Você está ansioso? Tô. É uma total desconexão da pessoa não conseguir ver, por exemplo, é uma opressão no peito? É um nó no estômago? É uma queimação aqui no lado do fígado? É uma dor nas costas? Simples, né? Um caminho, é um mapa simples, né? É mesmo, é assim mesmo. Tá com a dor, porque ela é alguém está batendo na porta. Uhum. Se a gente não tivesse a dor, a gente não faria mudança nenhuma na vida da gente, né? Em É, nenhuma área, na claro. verdade. Na verdade, a gente não faria mudança nenhuma na vida da gente, não é só com dor, é com qualquer sinal, né? A gente precisa de sinais. Eu estou dentro de um relacionamento, o relacionamento está me torturando, não me faz bem, eu preciso olhar para esse relacionamento e ver o que está acontecendo, né? Ou se a gente não se fala mais, se a gente não se gosta mais, se existem outros tipos de sentimentos ou atitudes que estão envolvidas, e para tudo é assim na vida, né? Nós estamos olhando para fora para poder ler aquilo que está dentro mais facilmente, mas as É, pessoas não entendem esse gatilho, elas não percebem que o que está fora de mim está dentro de mim, né? Eu consigo ler claramente o que está acontecendo se eu olhar, né, atentamente para o que está fora de mim, e é de uma clareza absurda, porque daí a gente volta àquele comentário que você fez logo no início, falando de Deus. É uma pretensão a gente achar que a energia do amor e do universo, poderosa, né, perfeita, que a gente não consegue nem alcançar, ela traria algo, né, que não engatilhasse ou não se conectasse com uma realidade muito maior. É um absurdo, e e as pessoas são prepotentes a ponto de achar que elas estão certas
e a leitura da vida está errada. E a leitura da vida está errada. E aí ia falar, e a dor crônica, né? Ou a doença crônica? Ela significa que a gente vem se comportando, não ouvindo, não vendo e não sentindo há muito tempo. E aí isso vem, às vezes, inclusive, aí nós vamos falar agora um pouco da sistêmica, de uma conduta da família mesmo. Por exemplo, uma mãe que é diabética tem uma determinada postura psicológica, emocional, ou seja, um determinado humor, um determinado temperamento mais agressivo, mais explosivo. E aí você vai ver que não são todos os filhos que trazem na genética hereditária o mesmo problema. Porque se fosse assim, se fosse hereditário. Não, não é hereditário. Porque se fosse hereditário, todos os componentes da família demonstrariam a mesma, né, o mesmo desafio, a mesma doença. Aí a gente diz assim, então observa o temperamento e o jeito de ser daquele que está propagando a doença, se não é o mesmo daquela pessoa que veio anteriormente. É o mesmo padrão. Então ela manifestou porque ela tem o mesmo padrão daquela pessoa. Um padrão de comportamento, é um comportamento mental que dificulta a expressão, e assim em relação à maior parte das doenças. Claro que a gente não tem, o que eu falei no comecinho, a gente não tem bula, mas a gente consegue fazer um mapa, abrir um mapa, né, e identificar claramente quando há um problema sistêmico na família, onde a família o tempo todo é dispersa, não presta atenção no que está vivendo, está conectado com outras realidades, né? E eles mantêm o mesmo tipo de padrão. Lá atrás, você pode encontrar a razão dele na constelação e na leitura sistêmica familiar, você vai identificar claramente o conteúdo que faz com que a pessoa, às vezes, é geracional. Às vezes a tataravó teve um problema, né? A filha não vai ter, que seria a bisavó, né? Mas a neta tem. Ou então a bisneta vai ter. Pula uma geração, né? Pula a geração, mas o comportamento e a honra em relação a determinado comportamento que gerou aquela doença, né? Ela é pertencente à alma familiar, e isso é incrível. Isso a gente vê na constelação claramente, né? A gente olhando a doença de maneira sistêmica, você tira completamente a possibilidade do vizinho ser responsável pela doença que você tem, né? Ou é você, ou é o seu campo familiar. E existe... né? Eu acho fantástico, eu venho estudando isso daí, né? E eu venho me maravilhando com isso, da gente conseguir, às vezes, conseguir ver o histórico da família, né? Outro dia eu estava analisando um histórico de problemas cardíacos, né? Que vinham na geração do pai, e aí não sei se foi do avô, do bisavô, teve um evento de um trauma muito grande de amor, uma exclusão, uma separação, não pôde viver aquele amor, e aquela pessoa manifestou um problema cardíaco sério. E aí, consequentemente, as gerações subsequentes, quem tinha um problema na área da amorosidade, manifestava aquele sintoma. Então, não precisa ser, vamos supor, não precisa ser a mesma causa, né? Um amor não correspondido, uma separação que pegou o navio e foi embora, mas são pessoas que têm muita dificuldade de expressar a sua emoção e o seu amor, a sua emotividade, né? Guardam e retêm tudo aquilo, né? Não expressa a sua alegria, a sua alma. E o outro que o filho que expressa, ele não tem nenhum problema cardíaco, né? Ele não manifesta nada. Se for uma doença na leitura sistêmica, ele vai representar isso de uma outra maneira, né? Mesmo porque a vida, ainda mais aqui na Terra, ela é vivida em dualidades, né? Então tem sempre dois lados, não existe uma coisa chapada e definitiva, né? Você faz de um lado e tem de outro. Se você agir de uma maneira, você vai ter um tipo de reação. Se você agir de outra maneira, vai ter outro tipo de reação, né? A gente sempre coloca os exemplos das vítimas e dos algozes, né? A sociedade, ela sempre protege muito quem é o algoz, aquele que faz sofrer, e sempre, eu não sei se eu falei certo, sempre protege a vítima e sempre pune o algoz, né?
A vítima ela é sempre protegida de diversas maneiras, de diversas... A Renata entrou aqui. E de diversas... deixa eu falar com ela aqui. Oi, Renata. Mas é muito, muito comum que as pessoas protejam mesmo a vítima, né? Ah, coitadinha, aquela pessoa passou por isso. Olha, coitadinha, aquela pessoa, né? Ela teve que sobreviver a isso. Olha, coitadinha, aquela pessoa, nossa, você não faz ideia do que a cultura que mantém a gente dentro, né, de um formatozinho, ela está sempre privilegiando. Isso eu não estou tirando a dor da vítima, mas existe um acordo mútuo aí, né? E quando a gente percebe que esse acordo existe, a gente consegue identificar uma série de doenças que vêm do acordo da vítima e do algoz, né? O meu pai me fazia sofrer muito, então, porque eu não consigo me relacionar com ele, porque eu não consigo ter um bom relacionamento com ele ou com os homens de maneira geral, eu vou honrá-lo de outra maneira. Então, você vai desenvolver algum tipo de doença que tem a ver com o pai. Ah, meu pai bebia, eu não bebo, mas eu tenho algum tipo de problema. Eu tenho um problema no rim, eu tenho um problema crônico em algum lugar, né? Eu sou dependente de alguma outra substância, ou eu fico doente quando meu pai fica doente, né? Existe algum acordo inconsciente e silencioso onde a gente tenta corresponder àquilo que está sendo vivido. A gente vive para amar e ser amado, né? Só tem isso. Então, toda outra barganha que existe, toda outra necessidade de afeto e de aceitação, e principalmente de estar e pertencer à família, que a gente quer estar ali, né, e ser protegido, ela tem a ver com lealdades, e as lealdades, elas criam uma série de efeitos, né? Efeitos bons, quando você está sendo leal mesmo a uma pessoa, por hierarquia. Efeitos maus, quando você, né, não gosta da pessoa e está honrando ela por outras razões, e vai por aí fora. Isso é um papo enorme. Mas, Enorme. mas as doenças, elas são Mas portas de comunicação, sempre. você sabe que você está me falando isso aí, eu sempre me lembro da história do Wayne Dyer, né? É um cara que ele não tinha conhecimento, acho que da parte de constelação, porque na época do Wayne Dyer ainda não se falava tanto em constelação sistêmica, mas ele conta uma história. Ele é do The Secret, né? Um dos autores. É, na verdade, ele conta uma história que tem tudo a ver com constelação, porque você está falando essa coisa da lealdade, que as pessoas às vezes pensam que é consciente. Não, é inconsciente, né? E aí eu me lembro da história do Wayne Dyer e me lembro dessa primeiro passo para a cura que a constelação sistêmica fala, que é incluir, né? Então, para você começar a ter uma saúde física, mental, emocional, a gente precisa aprender a incluir, né? Então, a gente precisa olhar o que está excluído, o que está abafado, o que eu não estou enxergando. O próprio sintoma, às vezes, a gente não exclui, a gente não quer olhar para ele, né? E aí eu me lembro da história dele, porque ele disse que o pai bebia muito. E ele não era um alcoólatra, mas ele gostava de beber muita cerveja e passava assim um pouco do limite, mas não de ficar assim transtornado, mas ele percebia que não era um nível saudável, né? O irmão também. E ele queria muito seguir a carreira de escritor e ele ajudou muitas pessoas, mas a coisa não deslanchava na área profissional. E ele, num dos caminhos dele, como o pai abandonou a família, ele quis descobrir onde o pai estava e ele acabou indo para o túmulo do pai, acabou descobrindo onde estava o túmulo do pai. E lá ele disse que sentiu tanto ódio do pai por tudo que ele fez, que ele teve um momento assim de catarse. Ele gritou, ele xingou, ele falou tudo. Ele disse que foi lá para fazer xixi no túmulo do pai. E ele disse que fez tudo isso, que ele pôs tudo para fora e que depois ele deu aquela respirada, olhou para o túmulo de novo e foi tão engraçado, porque tem tudo a ver com constelação. Ele disse que ele mudou o olhar. Ele olhou para aquilo, parece que algo dele, dentro dele deu um estalo e ele falou: o que eu estou fazendo? Quem sou eu para julgar ele? E ele começou a fazer uma internalização de como foi a vida do pai dele.
E aí ele teve um outro momento em que ele se reconciliou com o pai, ele conversou lá, ele pediu perdão, ele disse falas da constelação que ele não conhecia na época. Como essas, eu agradeço pela vida que você me deu. Hoje a constelação fala o essencial, mas ele falou isso. Ele disse: você viveu como você soube viver, você fez o que você conseguiu fazer, o melhor que você pôde. Eu te agradeço por estar vivo, porque graças a você eu estou aqui podendo cumprir minha missão, e por aí foi. E ele, depois daquilo, no caminho de volta, ele teve uma epífane, ele começou a escrever o primeiro livro mais famoso que ele teve, fez realmente um grande sucesso, e dali para frente ele foi uma pessoa que, nossa, o que ele ajudou a humanidade com os livros dele. E mais para frente, olha a reverberação, olha, sem saber da constelação, o irmão que bebia e que não queria saber de parar, e não se falava muito com ele, de repente começaram a se reaproximar, ele que quis tanto ajudar o irmão nunca conseguiu ajudar, e o irmão acabou participando das palestras dele, dando seu testemunho de como ele tinha melhorado, e ele fala muito do perdão. Mas o que é a constelação se não o que é a inclusão se não é o perdão e o entendimento? Eu acho fantástica uma história que não é de constelação, mas que mostra todo o caminho da constelação, sabe? A constelação, na verdade, ela vai reintegrar, né? É só isso. E os desequilíbrios acontecem, tudo aquilo que é excluído, ele volta em algum momento. Ele vai voltar na forma de doença, ele vai voltar na forma de cobrança, ela vai voltar na forma de repetição. Ele volta, ele retorna. Por quê? Porque foi tirado do lugar adequado. Eu tive um cliente que tinha problemas de pressão alta, colesterol, todas essas coisas que todo mundo diz que é muito normal o homem ter, né? Pressão, como é que chama? Colesterol, triglicérides, essas coisas todas, né? Que todo mundo fala, é normal, né? Pode ser corriqueiro, mas normal é outra coisa. Todo mundo diz, é normal, então minha família tem, né? E na constelação, ele tinha se separado do pai, ele e os dois irmãos, né? Ele tinha dois irmãos e uma irmã. Eles tinham se separado do pai quando o pai, eles nasceram, eram muito pequenos, né? E foram viver. O pai sumiu, desapareceu e deixou a mãe tomando conta com as crianças. É muito interessante que todos os homens tinham o mesmo problema familiar da família do pai, né? Os problemas cardíacos, os problemas de pressão alta, os problemas de colesterol, os problemas... Era uma maneira deles estarem honrando a presença do pai que não estava presente na vida deles. Então, quando a gente começa a ver a doença como, de uma maneira sistêmica, você consegue olhar a razão por que você está adoecendo. Você consegue ler direitinho e falar assim, puxa vida, você não precisa honrar o seu pai ficando doente por ele, ou ficando doente como na família dele, né? É muito simples essa leitura. Então, você vai fazer um trabalho todo em cima da aceitação do pai, do porquê o pai foi, porque o pai se separou, como você deu o exemplo, né? Para você poder ter a liberdade de escolher se você vai querer ficar perto do seu pai através de uma doença, né? Ou através da consciência, que é muito mais saudável. Né? Você pode aceitar o seu pai de uma forma consciente, você, como ele teve no túmulo, né? Uma conscientização e disse: o que é que eu estou fazendo aqui? Né? E não ficar tentando consertar uma situação e sendo leal no inconsciente a algo que está fazendo. Todos eles eram filhos do mesmo pai, ficava uma coisa assim, né? Comum. E não é necessário isso. E como isso, tem uma série de outras doenças. Nossa Senhora, se fosse colocar. E não é que a pessoa gosta de falar, eu sou igual ao meu pai. Não Eu é? tenho isso, 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 isso. Ah, eu sou igual à minha mãe. Eu faço isso, 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 isso. Ainda fala assim com certo. Essa doença, você sabe que minha mãe também teve, ou a minha mãe não teve, mas a minha avó teve, a minha tia teve, né? A minha bisavó também teve. Você está honrando quem, afinal de contas, né? E daí, se a gente faz esse tipo de pergunta, a resposta e o gatilho que a pessoa está usando fica cada vez mais claro. É muito interessante isso, esse desenrolar, né?
que essa visão sistêmica dá para a gente. Hoje a gente está aqui falando de saúde. Claro que a gente pode colocar qualquer tipo de situação, né? Até mesmo uma situação de trabalho, uma situação profissional, uma financeira, não importa. Se a gente olha, seja o que for que está causando algum tipo de desequilíbrio, de desconforto ou de dor, ele pode ser sim, utilizado e visto de maneira sistêmica. Né? E a saúde é a forma mais gritante. A única diferença é que com a saúde a gente tem que modificar as estruturinhas que a gente tem embaixo, porque existe uma coisa muito complicada. Quando as pessoas falam de doença, elas falam de vitimização, acho que existe essa palavra, né? Vitimização. Elas falam dessa maneira, você pode ver que dificilmente elas se colocam de uma forma: eu estou aqui e vou olhar de frente isso, eu vou me retirar e vou ver o que meu corpo está falando comigo. Não, elas se posicionam como vítimas, né, carregando algo que todos têm que observar, que todos têm que olhar e que todos têm que cuidar. E isso seria uma dica para as pessoas pararem para prestar atenção. Né? É verdade, é verdade. A gente fala também outro dia eu estava lendo um livro de constelação, então falava exatamente isso, falava do caminho da cura, a inclusão, depois falou um segundo quesito muito bacana, muito importante que a gente deve olhar é a ordem, né? Uhum. E aí olhar para a gente e ver quem a gente é, o papel que a gente representa, onde a gente está nesse papel, muitas vezes perpetuando, por exemplo, tem gente que adoece porque está simplesmente perpetuando um trabalho, uma tarefa que é do pai ou da mãe e que a pessoa não quer fazer aquilo, uma profissão, por exemplo, né? Sim. Seguindo uma profissão que o pai e a mãe quer, esperam do filho e da filha, e a pessoa não consegue se colocar no seu mundo com a sua própria missão, com o seu próprio dom, com suas próprias características, né? E aí ela acaba vivendo um papel que não é dela. Então é natural que ela acabe adoecendo, porque vem uma depressão, né? Doenças podem ser variadas, e aí a insatisfação se gera em frustração, e se a gente não vê os sintomas, que nem a gente está falando, né? A ponte entre a cura, né? Que é o aviso. Se a gente não olha para os sintomas, se a gente não inclui ele, não olha e não vê que alguma coisa está errada, essa frustração vira depressão. E aí fica mais difícil mesmo, porque aí a coisa fica mais séria. E a gente não olhar isso com bastante atenção, o caminho não é bonito lá para baixo, né? Existe material rico à disposição. A gente pega a medicina chinesa, né? Como eles dão dicas do que é que está errado, o que é que está acontecendo, qual é a parte do órgão, né, do corpo que está associado. Nossa, uma riqueza isso, não é? Quer dizer, você consegue colocar isso de uma forma individual, porque não são todas as doenças, isso tem que deixar claro aqui, que são sistêmicas. A maior parte mas não são todas. Existe aquela que tem a ver com o próprio processo da pessoa, interior da pessoa, dela, né? Mas é impressionante como a gente tem material hoje à disposição aí para entender e para perceber tudo, né? Pelo amor de Deus. Né? A gente é dividido em partes, não é a cabeça, corpo e membros, né? Nós somos exatamente divididos em partes e cada um tem relação com alguma área e é muito importante, seria extremamente, imagina se a gente fosse para a escola e a gente aprendesse em ciências, quando colocam lá todo o mecanismo do corpinho funcionando, né? E a gente colocasse lá dizendo, olha, se você está trabalhando com dor no rim, o rim tem a ver com seus antepassados, tem a ver com tristeza, vamos trabalhar com isso. Olha, imagina você criar uma civilização com conhecimento daquilo que você carrega, porque você carrega um corpo, você carrega órgãos, né? Nós estamos completamente alienados em relação a quem nós somos, completamente. Mas é igual quando eu pego, às vezes, um caso de pessoas que estão com a musculatura muito dura, né? O corpo muito enrijecido, e aí a gente vai falar do meridiano do fígado, e vai falar da raiva reprimida,
e vai falar da dor, que tem muito a ver com culpa e autopunição. Como é que está isso em você? As pessoas vão sempre num extremo. Ou elas falam que não tem nada a ver, há uma negação total dessa coisa de sentir raiva e culpa e autopunição, porque é feio ou porque não quer expor isso, ou ela fica completamente assim com os olhos desse tamanho e fala: meu Deus, é assim que eu me sinto, mas eu nunca achei que isso tivesse alguma coisa a ver com o que eu estou sentindo no meu corpo. Mas é o que a gente está falando, o corpo fala, às vezes o corpo grita, né? E aí muitos caminhos podem levar a essa consciência e essa modificação, que é uma consciência interna, que é uma modificação de postura, crenças e valores, e que vai se exprimir também numa modificação do meu relacionamento com as pessoas ao meu redor. Porque se eu começo a observar a minha raiva reprimida e começo a olhar para ela, e por que eu estou sentindo tanta raiva? E aí, de repente, eu começo a perceber, vamos pegar o exemplo anterior que eu dei, que é porque eu estou fazendo a vontade de um pai ou de uma mãe que eu não estou afim de fazer, não quero seguir aquele caminho, eu posso já modificar isso, conversar, fazer minhas mudanças, seguir o caminho da minha alma, e tudo a engrenagem, em vez da engrenagem funcionar ao contrário, que estava me machucando, ela começa a funcionar no sentido original dela. Então eu volto para aquilo que eu estava falando, eu volto para a ordem. Eu me coloco na ordem correta da minha alma, né? Da minha integridade. É que um dos principais problemas é a pessoa, ela normalmente ela está posicionada no lugar errado, né? Ou ela cuida dos pais, ou ela os pais de uma maneira inadequada, ou ela não assume o próprio lugar dentro da família. Não importa qual é o mecanismo que se utilizou ali, mas normalmente a pessoa está fora do lugar. E isso causa um profundo desequilíbrio. A mesma coisa que eu falar para você, vamos tirar o oceano do lugar e vamos colocar o oceano no lugar da Terra e a Terra no lugar do oceano e vamos colocar o céu embaixo e a Terra em cima. Está tudo errado, não pode funcionar em equilíbrio. Né? É a mesmíssima simplicidade das coisas. Nós temos um posicionamento aqui. A gente nasce para trabalhar, evoluir ou caminhar em alguma direção. O que é, não adianta nem perder tempo tentando explicar. Cada um vai ler isso da maneira como quiser. Não é essa a questão. A questão é a gente poder estar mais integrado, alinhado com aquilo que nós somos, quem nós somos. Eu só sou alguém quando eu reconheço o lugar que eu estou. E eu tenho que colocar tudo no lugarzinho correto. Né? E não tem a ver com toque, tem a ver com equilíbrio. Né? Porque senão a pessoa fica se colocando, se colocando, se colocando. Não é isso. Ficar os meus pais no lugar o tempo todo também não é isso. Basta uma vez, né? É essa sensação de bem-estar que gera, porque gera bem-estar, gera calma, reage, né? A gente tem reações, né? A volta de um equilíbrio que está sendo desencadeado. É um bem-estar no corpo, é uma maior consciência, de repente você para de prestar atenção numa comida e presta atenção em outra, né? Existe uma série de sinais mesmo, né? E a gente poderia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre vários sintomas, né? O resfriado, nossa, tem tanto livro bom, a própria Louise Hay foi uma pioneira, né, falando dos efeitos do corpo, tudo, ela tem a história dela, que todo mundo conhece a história dela. No Brasil tem aquela Cristina Cairo também. A Cristina é muito legal, a Cristina ela faz um estudo da metafísica, mas sobre o olhar da medicina egípcia. E tem os livros do Val Capelli e do Gasparetto, que são 5 volumes de Metafísica da Saúde. Então, para quem tem interesse em saber a causa emocional das doenças, são fontes excelentes. De informação. Claro que é isso fechado, porque na época que eles fizeram, todos eles não utilizavam o conteúdo da ancestralidade, aquilo que estava se repetindo. Então, às vezes, a gente lida com uma situação, com uma doença específica, e a gente tenta modificar o padrão ali, e aquilo não vai se dissolver. Ele normalmente ele tem uma carga amarrada e um não amarrado lá atrás. Mas tem muitos aspectos que a gente tem que olhar. agora, hoje em dia,
impossível, né? É só você pegar esse monte de gente que nós citamos agora, que tem material suficiente na internet, e colocar junto com uma boa constelação tudo, você vai ter explosões de consciência. Essa é a palavra, são explosões, vão ser eclipses seguidos um do outro, né, diários, sobre a sua doença, o que está pegando, por que o seu braço está doendo, e é tudo, né, Gabi? Desde uma dor muscular, desde um mau jeito que se dá, desde a quebra por acidente de alguma parte do corpo, né? Alguma doença crônica que todo mundo acha, mas tenho isso desde pequeno. Eles, A vida toda. e aí tá na coroa. E acha natural e acha que vai morrer com aquilo e não tem jeito, né? E tudo tem jeito, não é assim, não. Nossa, quando a gente ouve alguns casos, a própria Cristina Cairo, ela conta nos livros dela a quantidade de questões físicas que ela teve, inclusive um desalinhamento da coluna, assim, muito grave, e que ela curou com a modificação da conduta interna dela e externa, quando ela foi procurar a causa da metafísica, né, ou da conduta dela, por que ela tinha aquilo, problema de visão ela curou várias coisas. Então ela pode dizer com propriedade. A própria Louise Hay se curou do câncer e de outras coisas, e conta no livro como, né, o porquê, como, quando, como é que ela fez essa modificação. Então todo esse trabalho delas foi baseado, para começar, na própria cura, na própria modificação delas, né? Tem uma historinha que eu acho muito bacana, está até lá na ata, que é de um discípulo, né, que estava fazendo um jardim bonito e falou para o monge: estou construindo o jardim perfeito, né? E como é que se constrói o jardim perfeito? E aí o mestre fala: compra essa planta, compra essa planta. E ele foi construindo o jardim dele. Então, pôs estaca, prendeu aqui, tirava todas as folhas secas, mantinha num certo nível as plantas, né, para que todas estivessem no mesmo nível. Quando ele achou que o jardim estava perfeito, ele foi perguntar para o mestre: mestre, meu jardim está perfeito? E o mestre levanta e fala: pera um pouquinho. Ele vai lá, ele solta todas as plantas, deixa as folhas secas caírem no chão, deixa as plantas se movimentarem, e depois de uma semana cada uma cresce um pouquinho aqui, um pouquinho ali, do seu jeito, na sua altura, e aí passa uma semana e ele diz assim: agora está perfeito, né? Porque o que a gente deduz, né? Que todos nós precisamos do nosso espaço para crescer, e que a gente cresce de formas diferentes, que não tem formato, receitinha. Não tem. Eu estou dizendo isso porque hoje a gente vive uma era em que, principalmente, acho que as mulheres, né, parece que elas querem sair todas da mesma forma, fazendo a mesma sobrancelha, o mesmo rosto, o mesmo busto, o mesmo bumbum, a mesma coxa, o mesmo estilo de cabelo com cor. E você olha para as mulheres, parece que elas saíram todas de uma linha de montagem igual, e está se perdendo a individualidade. Isso também faz adoecer, porque a pessoa nunca está contente com ela mesma. Ela nunca está satisfeita com quem ela é, com quem ela se mostra. E não vai estar se ela não estiver feliz. E aí entra o terceiro passo para a cura na visão sistêmica, que é a gratidão, que é você agradecer quem você é, o que você recebeu da fonte de Deus, da divindade, né? Esse corpo, essa alma, as suas características únicas, né? Que vão se expressar de maneiras mil. Os defeitos, né? Porque nós somos humanos, eu tenho frisado isso muito. Nós não temos a obrigação de sermos perfeitos sobre nada. A gente tem que olhar para a gente de uma forma mais humana, deixar vir à tona coisas que antes a gente achava que estava errado, porque isso na maioria das vezes, causam doenças, sim, causam paranoias, doenças, problemas, né? Viver de uma forma mais integrada com a nossa natureza, né? E isso é muito importante. Então, imagina aí, nós temos eu não gosto de receitinha e não gosto de bulas. Então, a gente vai ter que arrumar uma maneira aí de mostrar isso, como é que começa a fazer, né? É se olhar. Agora, a Gabi falou sobre a gratidão.
Como é que eu posso ser grata, ter um sentimento de gratidão em relação a mim mesmo, de fato, não mental, se eu não aceito nem mesmo de onde eu vim, ou quem eu sou, né? Se eu não me coloco no lugar que é meu, concretamente, eu nasci para ocupar um lugar. Eu sempre brinco e digo assim, fulano, você morreu hoje, você vai bater na portinha lá, né? E falar, Deus, cheguei. Aí Deus abre a portinha e diz, como é que você está? Tudo bem? Quanto tempo? Senta aqui, me fala sobre o que é que você fez. O que você fez da sua vida? Essa é a grande pergunta, né? Daí o outro coça a cabeça e diz, nossa, eu passei a minha vida ou cuidando do outro, ou pensando o que o outro pensava, ou com raiva de não sei o quê, ou tá. Mas você nasceu para ser você, e a única pessoa que poderia ser você é você mesmo. Né? Você fica no mudo. Desculpa. E a única pessoa, ninguém pode ser a gente, ninguém pode ser a gente. Só quem pode ser a gente somos nós mesmos, e para isso a gente tem que tomar consciência. Né? Então, essas tralhas que a gente está acostumado a carregar, colocar aqui, colocar muito aqui, colocar nas costas, colocar aqui. A gente precisa ir jogando fora e deixar, né? E colocando tudo no seu lugar. Eu acho que esse é o caminho. O caminho do realinhamento, ele é intransferível, né? As pessoas, às vezes, ainda hoje vão numa sessão de reiki, vão numa sessão de constelação, vão numa sessão de seja lá do que for, dizendo você vai me consertar, você vai resolver, ou esperando que a gente dê receitas e respostas. E aí, às vezes, se frustram quando a gente diz, não, esse caminho só você pode trilhar, mas eu vou trilhar com você. E juntos a gente vai descobrindo o que é bom para você, o que você quer. Vamos fazer toda aquela parte. Como é que você se inclui na sua vida de novo? Porque como é que você se tirou da sua vida para estar se sentindo tão perdido, né? Todo esse realinhamento é um caminho que só a pessoa pode fazer. Claro que com auxílio é muito mais fácil, é muito melhor do que fazer tudo sozinha. Eu brinco, né? Igual viver com Google sem Google, né? Você que sabe, colega, mas com Google é melhor, né? Então, até com reloginho você tem aqui. Então a gente fala, é intransferível. Então, se a pessoa quer voltar a um estado de saúde física, de saúde mental, de saúde emocional, quer resolver o problema da insônia, quer ver como é que ela harmoniza de novo seus relacionamentos, quer encontrar seu caminho na vida porque não se acerta profissionalmente, ela precisa entender que com todo o auxílio que ela vai ter de todas as terapias, e a sistêmica é uma delas, fantástica, é um auxiliar, mas quem tem que dar os passos somos nós, né? Não vamos deixar de dar os nossos passos, porque esse caminho é só nosso, né? E a gente que é terapeuta, a gente sabe disso, né? Tem muito cliente que vem e quer a resposta, o resultado imediato. Não existe. Que nem uma senha, né? Que é uma senha, né? Se você se dispuser a procurar por você mesmo e encontrar. A gente até orienta, né? Na verdade, a função do terapeuta é essa, é orientar e fazer um trabalho. Por isso que a gente é treinado para isso, mas a gente não é treinado para solucionar o problema de ninguém, né? Nem dá, né? Nem dá. Nem daria, porque senão a gente teria um poder, né? É impossível. Gente, são 8 horas, né? Vai ficar pesado se na hora de gravar. Eu sempre tento colocar ele, às vezes no Instagram eles aceitam, às vezes não. Mas foi ótimo falar sobre isso. Vai ser ótimo se a gente tiver uma reverberação aqui, né, sobre a consciência mais sistêmica sobre si mesmo e sobre o seu corpo, né? Sobre a sua saúde. Gabi, obrigada, querida, por estar aqui nesse bate-papo lindo, delicioso. Obrigada a quem assistiu. Foi muito bom ter vocês aqui e bom também para quem vai ver o vídeo, né, e assistir o vídeo depois. Beijo grande para todos vocês.